Olá, meu nome é Denise Alves Fernandes, sou advogada e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje o nosso olhar é voltado para a sociedade. Hoje o nosso olhar está sendo visto pelas pessoas, para servir as pessoas com uma gestão participativa. Então, a nossa convidada é uma pessoa vibrante, que tem assim um talento natural e uma vontade de servir a população. Vereadora Janaína Lima, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Gratidão mesmo. Gratidão é toda minha, Kate, de você me convidar aqui para esse seu programa, sempre mantendo a gente atualizado, o seu desejo genuíno de contribuir com uma sociedade melhor e de abrir espaço para as pessoas apresentarem o seu trabalho, de apresentarem suas propostas. Eu acho que é assim que a gente cria essa interação da sociedade para a gente ter uma vivência mais plena. A gente costuma dizer, né, que as pessoas, a realização de um é quando encontra a realização do outro, não é verdade? Assim, a gente se fortalece como irmãos numa sociedade em que a fraternidade a gente está sentindo falta, não é? Maravilha. Ô Janaína, você fala assim de forma eloquente, isso é porque você fez direito ou você já tinha esse talento natural de comunicação? Sabe que isso, na verdade, eu sou filha de uma líder comunitária. Então, assim, minha mãe, quando não estava com o microfone, estava com o alto-falante ou entrou na rua mesmo colocando ordem na comunidade. Isso. Sou filha de um motorista de ônibus também. Então, meu pai também sempre foi muito atuante, sempre foi muito, vamos dizer assim, participativo, comunicativo, tem muitos amigos na empresa que ele trabalhou a vida toda. Então, acho que assim, a timidez nunca foi uma coisa, assim, um tema na minha casa. Não existia assim, isso não pode. Então, minha casa era sempre uma casa muito cheia, muito movimentada, a gente sempre conversava muito. A comunidade ia lá não só para falar dos problemas, mas também para falar das conquistas. Vamos jogar um pouco de conversa fora lá na casa da Dona Lourdes e do seu Expedito. Então, assim, eu vivi numa casa muito viva. E foi um processo natural, porque o advogado, ele é uma figura, vamos dizer assim, importante na comunidade. Sim, porque quando as pessoas não sentem que os seus direitos estão sendo respeitados, por qualquer que seja a jurisdição na sociedade, elas buscam no advogado o seu direito. Então foi daí que nasceu o meu desejo de me tornar advogada, de realmente ser a voz de quem se sente que seus direitos não estão sendo respeitados, para buscar esse diálogo através do Poder Judiciário, o cumprimento da lei. Então acho que esse processo de comunicação, claro que o direito fortalece, né? Mas veio aí já de berço lá de casa da minha mãe, líder comunitária, com as suas movimentações, com a casa cheia, muitos amigos. Então, acho que veio disso, como um processo natural. Janaína, parabéns, viu? Porque assim, a gente vê muitos vereadores que, sei lá, tiveram uma vida normal, tudo, né? E aí acabam se candidatando e conseguem até se tornarem vereadores, né? Mas aí eles vão ter que se inteirar do quais são os problemas ali, até a coisa andar demora. Você viveu o mundo real, ou seja, aqui você, quando é uma voz da população, aquela que precisa, então a tua visão de mundo, tua visão assim, o seu olhar, né, é muito diferenciado. Parabéns, viu? E a gente precisa de pessoas como você mesmo. Tá? Obrigada, meu querido. Eu acho que é o desafio, né, de você fazer com que as pessoas... A gente tem uma questão de representatividade no Brasil, porque os brasileiros não se sentem representados pelos representantes que ela elege. Então, a gente vive essa dicotomia, né? Então, eu voto numa pessoa em que eu não me sinto representado por ela. E tem aquela teoria lá do menos pior. Isso. E a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente passar a votar em pessoas que têm as nossas histórias como
como as nossas, né? Sim, então não adianta exatamente. você votar em alguém que é muito distante da sua realidade, ou que nunca viveu, nunca sentiu na pele. Então quando alguém me manda no meu inbox, nas redes sociais, no meu e-mail, fala, olha, eu não consegui uma consulta no hospital, eu tô aqui encheu de água a minha casa, eu perdi tudo. É diferente para quem nunca viveu ou É verdade, isso, concordo plenamente, concordo. do que para quem já viveu isso, já sentiu na pele isso, receber aquilo. Então, quando eu recebo um e-mail de uma dificuldade, uma dor das pessoas, principalmente as mais simples, Você também sente tudo. eu sinto porque sou eu, né? Porque eu vivi tudo isso, né? Eu nasci numa comunidade muito carente, muito pobre, no Capão Redondo. E hoje, graças a Deus, né, o Capão Redondo é um bairro ainda da periferia, tem muitas dificuldades, mas hoje é um bairro dinâmico, empreendedor, não é tão violento quanto era na minha adolescência, na minha infância. Então muita coisa já evoluiu por lá, mas tem um caminho grande ainda para a gente chegar no que a gente acredita como Capão de verdade, que está no coração de todo mundo que mora lá. Mas é importante porque essa minha vivência do Capão Redondo é o que me permite ser uma vereadora diferenciada, que tem sensibilidade e também ter buscado uma formação, ter estudado, né, ter me tornado advogada, saber como que é o processo legislativo, porque muitas vezes as pessoas não entendem o custo da legislação, né? Então eu sempre comento, o que a gente escuta muito falar, que o Brasil tem insegurança jurídica, não é isso? Sim, a gente escuta. E o que é isso? Né? O telespectador aí pode estar perguntando, Janaína, o que é isso, essa tal da insegurança jurídica? A insegurança jurídica, ela nasce numa lei mal formatada. Que ali no processo legislativo, o legislador acha que a sua lei é indefesa e que não se preocupa em olhar se aquela lei contraria alguma lei vigente. Aí vamos imaginar que ele não viu e aprovou, sancionou e essa lei está em vigor. Essa lei que contraria outra lei, você, cidadão, fica falando qual das duas eu vou respeitar? Qual é a que eu tenho que cumprir? Aí o que você vai ter que fazer? Entrar na justiça, falar, juiz, diga-me qual é a resolução do conflito entre essas leis. O que o investidor, quando ele analisa o sistema jurídico daquela cidade, daquele estado, daquele país, tem muitos conflitos nas leis. Então, é inseguro investir ali porque você não tem decisões certas. É aí que nasce a insegurança jurídica. Qual o custo disso? Quanto que você pagou de advogado? Quanto que dos procuradores da prefeitura, do estado, da União, tiveram que se dedicar para também responder a pergunta do juiz? Porque o juiz, ele é um agente passivo, né? Então, quer dizer, ele convoca as partes para fazer com que o processo tenha uma resposta, né? Então, esse é o princípio, né, do juiz. Quando você tem uma questão dessa, você está gerando prejuízo para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Por isso que é importante, na hora da gente cuidar do processo legislativo e do nascimento de uma lei, ela não é indefesa. Ela pode tanto fazer a nossa cidade receber investimento, emprego e desenvolvimento, como também pode tirar a nossa cidade das cidades que receberiam algum investimento. Então, precisa de transparência, né? Precisa transparência, precisa tudo ser bem feito, precisa ser bem analisado. E por isso que nem sempre as coisas têm condições de ser rápidas, como muitas vezes são colocadas. Precisa ter uma maturidade, o processo legislativo, precisa acontecer com a participação das pessoas. Por quê? Porque ele tem impacto na vida das pessoas. Então a sociedade tem que participar dela. E é por isso que existem as audiências públicas, né? Para que a sociedade tome ciência disso. Perfeito. Janaína, vamos falar das suas realizações. Vamos. Pode falar.
tenho assim a honra, Kendi, de ter sido a vereadora autora da lei que zerou a fila da creche. Parabéns. Só isso daí já te referenda muito. Parabéns. É uma coisa que me deixou muito feliz, porque quando eu cheguei na Câmara Municipal, no primeiro final de semana seguinte, após as eleições de 2016, saiu uma manchete dizendo que tinham 69 mil crianças aguardando uma fila da creche. E foi uma vaga na creche que mudou minha vida, sabe? Minha mãe, ela é líder comunitária e ela foi convidada, né, como eu já tinha mencionado aqui. O padre chamou minha mãe e falou: Dona Lourdes, eu gostaria que a senhora cuidasse de uma creche. Montou a creche e minha mãe cuidava dessa creche para a igreja. E eu tinha epilepsia refratária. E eu começava na creche e terminava no hospital. Começava na creche e terminava no hospital. Eu tinha de 5 a 8 convulsões diárias. Então eu sei o que é o desafio do hospital público. E muitos médicos desenganavam assim minha mãe na perspectiva que eu teria uma vida normal, né? Então sempre colocaram a minha mãe preparando ela para criar os demais filhos para cuidarem da filha caçula. E eu percebi, né, naquele momento, com aquela creche, vendo as crianças, que eu queria ser uma criança normal, que eu queria estudar, que eu queria aprender. E a professora da creche percebeu isso, virou para minha mãe e falou assim: Dona Lourdes, a sua filha é perfeita, presta atenção nela. Antes dos 5 anos, quem já sabia ler e escrever o básico. Eu virei, vamos dizer assim, uma novidade na comunidade. As pessoas que moravam em outras cidades... Vira referência. Moravam em outras cidades, tinham familiares, né, em outras cidades, pediam para a Janaína escrever cartas para os seus familiares. Então, muito nova, eu aprendi a colocar no papel o que está no coração das pessoas. E eu acho que é isso que eu tento fazer com as minhas leis. Certo. Né? Isso foi um processo natural. Você faz a parte racional, mas o emocional está muito preso dentro de você, né? Com certeza. Porque o papel, ele é frio, mas as consequências daquele papel podem ser muito quentes. Sim. Pode ser muito transformador. E o marco legal da primeira infância, ele não só zerou a fila da creche, ele aumentou o número de mães que fazem pré-natal, aumentou o número de consultas no pré-natal, até cirurgia intrauterina a gente faz hoje, aumentou o número de testes do pezinho. A criança já sai com a vaga na creche já no 4º mês da gravidez, redução da mortalidade infantil. As famílias que têm criança de 0 a 6 anos têm prioridade nos cadastros habitacionais, tanto na Coab quanto nos outros programas de habitação da nossa cidade. Tem vários e vários olhares especiais para aquela criança e para a família, tendo uma criança de 0 a 6 anos. Essa foi o grande diferencial dessa lei. Uma coisa bacana também que essa lei tem, Kendi, é que a gente digitaliza todos os dados dessas crianças. Então, por exemplo, isso é um processo que a gente está... Eu creio, eu tenho fé que até o próximo mandato a gente vai conseguir implementar isso em todas as crianças. Estamos evoluindo nisso. Mas é a digitalização, tanto da carteirinha de vacinação, do conteúdo, né, do histórico escolar, com o acompanhamento pediátrico e da assistente social. Com esses 4 serviços digitalizados, se a criança está com dificuldade de aprendizado e o professor descobre que ela vai fazer um teste de oftalmologia e tem a recomendação de um óculos, ela já sabe o que está acontecendo com aquele aluno. Verdade. Se ela vai passar no pediatra e tem no cadastro digitalizado que ela foi vítima de violência sexual dentro de casa, que ela foi vítima de pedofilia, aquela criança, o atendimento daquela consulta vai ser diferente. Exato.
Então, você pensar numa política que olhe para todos, mas respeite as individualidades dos nossos problemas, é muito importante. É assim que a gente vai conseguir um atendimento humanizado que a gente sonha dentro da administração pública. Então, trazer esse olhar é um desafio que eu busco nas leis, que elas podem parecer frias, mas se são bem pensadas, elas conseguem gerar calor humano na sociedade, gerar transformação efetiva. Outra coisa que a gente fez, que eu quero te convidar e convidar todo mundo que está nos assistindo, é ir lá visitar o nosso gabinete, o primeiro coworking legislativo do mundo. O que é esse coworking? A gente derrubou a parede dos nossos gabinetes, é um espaço aberto, é como se fosse uma caixa de cristal. A pessoa entra e vê todo o gabinete e já tiveram mais de 400 projetos inscritos. Então, pelo cidadão. Uma participação mesmo, né? Uma participação da sociedade. Então, ao invés de eu dizer para a sociedade o que eu devo, para a sociedade o que eu vou fazer, além disso eu quero dizer o que vocês acham que eu devo fazer. Né? Porque o papel também do político é atender a necessidade do cidadão. E não tem como você fazer isso sem ouvir, sem dar espaço, sem ter essa escuta genuína. E o coworking legislativo é esse espaço que a gente constrói junto com as pessoas. Muito legal. Já tem status único, né? Obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Nós estamos nas finais, né? Mas dá para falar mais alguma coisa aí. Não, eu queria agradecer mais uma vez. A gente até se conheceu pela nossa luta lá na região de Santo Amaro, pela permanência do Banespa, do clube, né? Então, do Esporte Clube Banespa, que é um patrimônio da nossa cidade, da região de Santo Amaro. Eu, como nasci e cresci no Capão Redondo, eu vi o Banespa como um patrimônio cultural, né? E muito importante a sua preservação. E a gente hoje tem o risco de ver o Banespa se transformar num parque e todo aquele complexo ser perdido, quando na verdade a grande inovação seria transformar aquele espaço que sempre foi um objeto de desejo, de entrar naquela piscina, de pisar naqueles gramados dos meninos da periferia, garantir um acesso a eles e transformar esse clube, que é um ícone da nossa cidade, num espaço público, democrático, para quem não tem dinheiro, para quem não tem acesso, ter acesso a um clube de alta performance, de alta qualidade, com espaços vivos, bonitos, não simplesmente derrubar tudo, acabar com tudo e transformar num parque. Então a gente está nesse momento, então aqui quem está aqui nos acompanhando, entrar lá nas minhas redes sociais, janaínalima.oficial, declare o seu apoio, me mandando um e-mail, janaínalimavereadora@gmail.com. Vamos juntos fazer a defesa, né, do nosso Banespa, para que de fato a gente consiga, por meio do apoio da sociedade, transformá-lo num clube público. Essa mobilização é realmente muito importante. Nós vamos deixar os dados aqui para facilitar, né? Gratidão, tá? E volte quantas vezes você quiser, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. Internautas, os agradecimentos estão a essa fantástica vereadora, né? Não só do lado político, mas do seu lado de humanização, né? E entrega de resultados. Janaína Lima, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.